Olá, exploradores do tempo e curiosos do universo. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você já faz parte da nossa comunidade, é ótimo ter você de volta. E para quem está chegando agora, prepare-se para mergulhar em viagens incríveis pelas fronteiras do tempo, espaço e imaginação. Aqui, a cada vídeo, desvendamos mistérios, discutimos curiosidades e exploramos juntos o surpreendente mundo das possibilidades. Já aproveita para se inscrever, ativar as notificações e, claro, compartilhar suas ideias nos comentários. O canal é feito para você e com você. Agora vamos ao vídeo de hoje. Você já imaginou viajar para o passado e encontrar grandes acontecimentos da história, ou dar um salto para o futuro e descobrir como será o mundo daqui a séculos? A ideia de viagem no tempo sempre fascinou cientistas, escritores e fãs de ficção. Mas será que ela é mesmo possível ou está restrita à imaginação e aos filmes? Neste vídeo, vamos explorar o que a ciência realmente afirma sobre viagens no tempo, desvendar mistérios, teorias e curiosidades que desafiam nossos conceitos sobre o universo. Prepare-se para essa jornada incrível. Mas o que é viagem no tempo segundo a física? Quando falamos em viagem no tempo, a primeira pergunta que surge é: será que ela realmente faz sentido do ponto de vista científico? Para responder, precisamos olhar para o conceito de tempo sob a ótica da física. No senso comum, tendemos a imaginar o tempo como uma linha reta, contínua, onde passado, presente e futuro se sucedem de forma imutável. No entanto, a física, moderna principalmente após as teorias de Albert Einstein, revelou que o tempo é muito mais complexo. Einstein mostrou em sua teoria da relatividade que o tempo está profundamente entrelaçado com o espaço, formando o chamado espaço-tempo. Nesse contexto, tempo e espaço não são entidades separadas, mas dimensões que se influenciam mutuamente. Isso significa que, dependendo da velocidade ou da intensidade do campo gravitacional num determinado local, o tempo pode passar de forma diferente. Uma das demonstrações práticas desse fenômeno é a chamada dilatação do tempo. Segundo a teoria da relatividade especial, quanto mais rápido um objeto se move em relação a outro, mais devagar o tempo passa para ele. Esse efeito, comprovado experimentalmente, foi observado em partículas chamadas muons, geradas pela radiação cósmica que entra na atmosfera da Terra. Em alta velocidade, essas partículas vivem mais tempo do que seu tempo normal previsto em repouso. Também já foram realizados experimentos com relógios atômicos. Um par de relógios sincronizados é separado, um permanece em solo e o outro embarca em um avião veloz. Ao se reencontrarem, os relógios exibem pequenas, mas reais diferenças de marcação. Além disso, a dilatação gravitacional do tempo é outro fenômeno, previsto pela teoria da relatividade geral, que ocorre em regiões de forte gravidade, como próximos a um buraco negro ou estrelas muito massivas. Quanto mais próximo do campo gravitacional intenso, mais lento o tempo passa em relação a regiões com menor gravidade. Foi esse conceito que inspirou uma das cenas mais marcantes do filme Interestelar, onde os personagens passam horas em um planeta próximo a um buraco negro, enquanto anos se passam para quem está longe dali. Apesar desses fenômenos parecerem, à primeira vista, elementos de ficção científica, eles já fazem parte da nossa rotina em tecnologias atuais. Um exemplo notável é o sistema de GPS. Se não fosse feito o ajuste constante nos relógios dos satélites, levando em conta os efeitos relativísticos, a precisão do posicionamento rapidamente se perderia. Mas será que podemos usar esses efeitos para viajar ao passado ou ao futuro, de forma significativa? A resposta dentro do que conhecemos hoje é que viagens ao futuro são teoricamente possíveis, mas exigiriam velocidades próximas à da luz ou exposição a campos gravitacionais extremos, algo ainda fora do nosso alcance tecnológico. Já viajar ao passado é ainda mais complicado e envolto em paradoxos. A física trabalha com hipóteses como buracos de minhoca, que seriam atalhos no espaço-tempo, mas sua existência é puramente teórica e, mesmo que possível, exigiria
condições e energias além do que podemos manipular. Em resumo, a ciência mostra que o tempo é relativo e pode sim ser esticado ou encolhido sob certas circunstâncias. No entanto, as viagens no tempo, ao estilo dos filmes e livros, ainda estão restritas ao reino da imaginação e das fórmulas matemáticas. Mesmo assim, estudar o tempo e suas propriedades já expandiu enormemente nossa compreensão do universo, e quem sabe quais descobertas ainda estão por vir. E o que já foi comprovado? Embora a viagem no tempo, nos moldes da ficção, ainda não tenha sido alcançada, a ciência já obteve importantes comprovações de aspectos curiosos ligados ao tempo. Os avanços vieram principalmente das áreas da física de partículas e da astrofísica, que investigam o universo em seus extremos. Um ressalto notável está nos fenômenos observados em aceleradores de partículas. Em laboratórios como o CERN, partículas subatômicas são aceleradas a velocidades próximas à da luz. Sob estas condições, elas vivem mais tempo antes de decair do que viveriam caso estivessem em repouso, mostrando claramente como a percepção do tempo pode variar de acordo com sua velocidade. Uma demonstração direta da relatividade no mundo microscópico. Outro exemplo fascinante vem de observações astronômicas. Quando olhamos para estrelas e galáxias distantes, estamos enxergando o universo como ele era há milhões ou até bilhões de anos. A luz dessas estrelas viaja por enormes distâncias até chegar até nós, funcionando como uma verdadeira máquina do tempo que nos permite estudar o passado do universo em detalhes. É possível, por exemplo, ver galáxias jovens, explosões de supernovas que já ocorreram, e até os primórdios do cosmos, logo após o Big Bang. Além disso, imagens captadas por telescópios como o Hubble revelam acontecimentos antigos que só agora se tornam visíveis na Terra, devido ao tempo que a luz levou para cruzar esses vastos espaços. Ou seja, toda observação astronômica é, de certa forma, uma viagem ao passado, nos permitindo decifrar capítulos antigos da história do universo. Essas comprovações não envolvem máquinas do tempo ao estilo cinema, mas mostram que o tempo é elástico e relativo nas condições extremas do universo. O estudo desses fenômenos continua revelando mistérios e aprofundando nosso entendimento sobre os limites do tempo e do espaço. A viagem no tempo é possível? A grande dúvida que fascina cientistas, filósofos e curiosos: será que a viagem no tempo é realmente possível? A resposta, pelo que se sabe hoje, está longe de ser simples. A ciência já demonstrou que o tempo é relativo e que pode ser afetado por velocidades extremas ou campos gravitacionais intensos. Isso abre a possibilidade teórica de viajar para o futuro, mas limita de maneira drástica o conceito de retornar ao passado. Atualmente, a física aceita que uma viagem ao futuro poderia ocorrer se pudéssemos atingir velocidades próximas à da luz, ou permanecêssemos próximos de corpos de imensa gravidade, como buracos negros. Nesses cenários, o tempo passaria tão devagar para o viajante que, ao retornar à Terra, encontraria o futuro distante. Esse conceito já foi validado em experimentos com partículas e pelo entendimento da teoria da relatividade, mas continua fora do nosso alcance prático para seres humanos ou grandes objetos. Já a viagem para o passado enfrenta obstáculos ainda mais sérios. Algumas ideias teóricas, como os buracos de minhoca, supostos atalhos no tecido do espaço-tempo, poderiam, em teoria, ser usados para conectar diferentes pontos temporais. No entanto, não existem evidências concretas de que esses fenômenos realmente existam, e mesmo que existissem, seriam extremamente instáveis e difíceis de manipular. Outro desafio são os famosos paradoxos temporais, como o paradoxo do avô, que coloca em xeque as leis de causa e efeito se alguém alterasse o próprio passado. Essas questões ainda intrigam físicos e mostram que, mesmo no mundo teórico, viajar para o passado pode violar princípios fundamentais do universo. Portanto, ao que tudo indica, a viagem no tempo para o futuro é permitida pela física, mas depende de condições extremas que a humanidade ainda não domina. Já a viagem ao passado
permanece no campo das especulações e parece esbarrar em limites insuperáveis. No entanto, a busca por respostas sobre o tempo continua inspirando pesquisas e novas teorias que, no futuro, podem revolucionar esse entendimento. Curiosidades e hipóteses. A viagem no tempo não é apenas um tema de discussão científica. Ela desperta uma série de curiosidades e hipóteses instigantes. Um dos tópicos mais especulados são os buracos de minhoca. Teoricamente propostos por Einstein e Rosen, esses atalhos no espaço-tempo poderiam conectar pontos distantes do universo, encurtando não só distâncias, mas também intervalos de tempo. Em filmes e séries, buracos de minhoca são retratados como portais mágicos, mas na prática, a ciência ainda busca entender sua real existência e estabilidade. Outra curiosidade intrigante é o debate sobre universos paralelos. Algumas interpretações da física quântica sugerem que a cada evento decisivo, o universo se divide em múltiplas realidades alternativas. Assim, se alguém viajasse ao passado e mudasse algo, poderia criar uma nova linha temporal, evitando paradoxos clássicos, como o paradoxo do avô. Embora fascinante, essa é uma ideia ainda sem confirmação experimental. Os paradoxos temporais, inclusive, são um dos maiores impasses teóricos. Eles desafiam conceitos como a causalidade, levantando perguntas do tipo: e se eu evitasse meu próprio nascimento ao viajar ao passado? Físicos como Stephen Hawking já sugeriram que pode haver mecanismos de proteção naturais no universo que impediriam tais situações, ou que as próprias leis da física tornam esses eventos impossíveis. Há também hipóteses sobre partículas que poderiam viajar mais rápido que a luz, chamadas de táquions, o que, em teoria, permitiria mensagens do futuro para o passado. Até agora, porém, não há indícios dessas partículas na natureza. Por fim, existem experiências curiosas de viagens no tempo mental, onde as pessoas tentam acessar memórias antigas ou imaginar possíveis futuros de forma tão vívida que quase desafiam a linearidade do tempo. Essas curiosidades, mesmo que ainda estejam além da capacidade humana, mantêm o assunto vivo, inspirando teorias, pesquisas e, claro, a contínua criação de obras que encantam quem sonha em desafiar as barreiras do tempo. Conclusão. Ao chegarmos ao fim dessa viagem pelo fascinante universo da viagem no tempo, fica claro como esse tema desperta a imaginação e provoca grandes questões científicas. Através da cultura pop, aprendemos a sonhar com carros que atravessam décadas, portais misteriosos e realidades alternativas. Pela física, percebemos que, embora o tempo não seja tão absoluto quanto pensávamos, as possibilidades práticas de viajar de um ponto a outro ainda parecem inatingíveis, limitadas pelas leis naturais que conhecemos. Vimos que o tempo pode se comportar de forma diferente em velocidades extremas ou perto de campos gravitacionais intensos. Ou seja, em certos casos é possível avançar aceleradamente rumo ao futuro, mas voltar ao passado permanece um desafio imenso, cercado de paradoxos e questões sem resposta. Teorias como buracos de minhoca, universos paralelos e partículas, mais rápidas que a luz, ampliam o debate, mostrando que a ciência avança a cada descoberta, mas também reforça o quanto ainda há para aprender. Além dos desafios científicos, persiste o encanto das possibilidades. E se um dia pudermos revisitar momentos marcantes ou prever acontecimentos futuros? E como nossas escolhas moldariam nossa jornada, caso o tempo fosse acessível como um caminho de muitas direções? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre mistérios do universo, ciência e curiosidades como essa. Enquanto as respostas definitivas não chegam, a viagem no tempo se mantém viva na imaginação e nas pesquisas de cientistas, escritores e pensadores do mundo todo. O desejo de entender o tempo segue inspirando perguntas e instigando nossa curiosidade. Escreva nos comentários para onde você iria, se pudesse viajar no tempo, e qual mistério do tempo mais te intriga. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.